Para darmos a largada no Máquinas da Pan dessa semana, um balde de água fria nos elétricos, com uma notícia que deu um curto-circuito na importação dos carros de emissão zero. A pressão das montadoras tradicionais instaladas no Brasil junto à Anfávia pode descontinuar a isenção de impostos sobre a exportação de elétricos, com impacto direto no custo dos automóveis de emissão zero, com um aumento de 35%. Para comentar esse polêmico anúncio do governo, vamos conversar agora com a colunista do UOL, Rafaela Borges. Rafinha, essa surpresinha nada agradável pode ser comparada ao que aconteceu no mercado logo depois da chegada da chinesa JAC Motors ao Brasil? Oi, Alex, tudo bem? Obrigada pelo convite. Podemos comparar e podemos muito, porque isso é obviamente uma jogada, mais uma vez, as montadoras tradicionais com medo do avanço chinês. O que está acontecendo, né? Os carros chineses estão vindo com preços competitivos e são elétricos. Você tem dois elétricos de R$150 mil, que é o Dolphin e o Ora, que vai ser lançado no fim do ano, que são carros bons, são carros tecnológicos, não são aqueles elétricos, né? Pé de boi, um carro que custa 60 mil na versão combustão e você paga 150 mil no elétrico. Não, bom acabamento, muita tecnologia, autonomia, andam bem. Isso deixou as montadoras tradicionais com medo, então elas estão pedindo aumento de imposto, a volta do imposto de importação para carros elétricos, porque carro elétrico hoje não paga esse imposto justamente por serem sustentáveis. Eu sei que existe a história da pegada de carbono, a pegada de carbono que tem a ver com a descarbonização, né? Porque eles, principalmente não no Brasil, mas em países que usam carvão, termoelétricas, eles têm que, né, ser recarregados e isso está poluindo fora outras coisas na produção. Mas quando a gente pensa em cidade, eles não emitem nada no escape, então aquela poluição concentrada de grandes cidades, eles resolvem sim o problema e agora o consumidor brasileiro pode ter acesso a isso porque eles estão custando a mesma coisa que um Jeep Renegade, que é as versões mais baratas do T-Cross. Então é sim medo dos chineses e, né, porque é difícil competir com o chinês também. O carro chinês é barato porque o custo China é baixo e o governo chinês ele está subsidiando, ajudando mesmo algumas marcas. Isso não é um medo só no Brasil, tá? Tem medo na Europa também. Os chineses estão ganhando espaço na Europa e é difícil competir em preço porque o carro chinês tem custo de produção barato e tem o auxílio do governo. Além disso, Rafinha, essa volta dos impostos de importação para os elétricos, com uma mudança da regra no meio do jogo, no momento em que chegam investimentos de fora, como a retomada da fábrica de Iracemápolis, ex-Mercedes, agora pela GWM, e do espólio da Ford em Camaçari pela BYD, tudo isso faz com que a confiança do Brasil despenque mais uma vez, você não acha? Isso sem dúvida nenhuma, que foi algo que aconteceu também durante o Inovar, né? E vou explicar por que eu sou contra esse imposto. É justamente por isso. Eu acho que, em primeiro lugar, prejudica o consumidor, que não vai mais poder comprar carro elétrico bom, carro elétrico acessível. E, em segundo lugar, a gente tem que pensar sim, tá, na indústria nacional. Precisa ter um certo protecionismo para a indústria nacional. Afinal de contas, a indústria desenvolve o país, gera emprego, gera arrecadação. Imagina se a gente não tivesse indústria. Então fica a marca que está produzindo no Brasil com medo dos chineses, mas é aí que está a jogada. A BYD vai ter fábrica, como você falou. A GWM vai ter fábrica. Então, a partir de 2024, 2025, elas também se tornam montadoras. Elas também se tornam empresas que estão investindo no país, gerando emprego, gerando arrecadação, desenvolvendo a indústria. Então, perde um pouco o argumento, né, das montadoras sobre mas nós produzimos aqui e estamos perdendo competitividade. Além disso, as principais montadoras nacionais, as maiores, não estão mostrando interesse em produzir carro elétrico aqui no Brasil, não. Por um lado, podem estar certas, porque carro elétrico no Brasil não vai ser uma coisa de grande volume, mas tem que ter, né, gente? Como solução de mobilidade urbana é muito legal. Eu acho que para ser o único carro, pessoa que tem um carro só não vai funcionar mesmo, porque a pessoa quer viajar, tem um problema da recarga, mas para mobilidade urbana é legal e tem que ter.
Mas aqui só se fala do híbrido flex e a Volkswagen talvez a partir de 2026 produza carro elétrico no Brasil. É uma coisa que foi falada durante o Salão de Munique. Mas você não vê um grande movimento das montadoras também. Então cadê a concorrência? Se as montadoras tradicionais nem têm carro elétrico. Então tem essa outra parte. Da minha parte eu acho que tinha que ficar assim, ó. Não mexe nesse imposto porque você vai prejudicar o consumidor. Se a partir de 2024, 2025, GWM e BYD começarem a produzir e não tiverem, por exemplo, um grande índice de nacionalização, fizerem só montagem, né, com 30% de nacionalização, aí a gente volta a conversar sobre isso. Porque por enquanto esse protecionismo não faz nenhum sentido.